Hoje eu vou mostrar para você 10 habilidades que você precisa ter na casa dos 20 anos e como isso pode te ajudar em todas as áreas da sua vida. Então, fica comigo até o final, porque a última é a melhor. Meu nome é Joshua, eu tenho 21 anos e eu criei esse canal para compartilhar com vocês a minha vida, tanto dentro como fora da internet. O meu objetivo aqui é crescer tanto aqui dentro como lá fora e mostrar e documentar tudo através desse canal. Então, sem perca de tempo, vamos às 10 habilidades que você precisa ter com 20 anos, na casa dos 20. Vamos lá para a primeira habilidade, que é gestão de tempo e produtividade. Parece meio óbvio falar que você tem que saber gerir seu tempo para se tornar mais produtivo, mas isso é uma coisa que eu acredito que muitos de vocês tenham uma dificuldade, porque eu tenho também. Às vezes a gente tem muito plano, muito plano, muito plano, e aí a gente pensa, planeja tudo e acha que vai conseguir fazer tudo em um dia. Primeiro, mais importante, saber organizar seu tempo. A primeira coisa é saber que você não vai conseguir fazer tudo no mesmo dia. É que você não vai conseguir alcançar todas as suas metas em um dia. É olhar e falar assim, olha, eu tenho esse objetivo, eu vou criar esse canal, por exemplo. Eu vou criar um canal. Eu não vou conseguir alcançar 10 mil, 100 mil inscritos em um dia. Então, o primeiro é saber delimitar na linha do tempo quanto tempo vai demorar para desenvolver aquela atividade. E a partir daí você vai se tornar até menos ansioso. É um método extremamente importante para você conseguir organizar a sua rotina e chegar mais rápido nos seus objetivos. Porque às vezes a gente fica muito ansioso, querendo fazer tudo de uma vez, não dá conta, se frustra e aí abandona. Eu falo isso porque muitas vezes eu abandonei projetos onde eu quis fazer tudo de uma vez, tudo na mesma hora, e obviamente a gente não consegue e aí a gente acaba se frustrando e abandona. Inteligência emocional. Então eu vou falar aqui para vocês que parece talvez o mais clichê de todas essas habilidades, mas como isso é importante. Eu falo isso porque eu tenho 20 tantos anos também. E eu sei que essa é uma época em que a gente anda muito ansioso com aquilo que vai vir, muito preocupado com aquilo que já passou, mas eu acho que a dica mais importante para agora é você precisa estar 100% presente naquilo que você está fazendo. E isso vai te ajudar em tudo. Se você levar essa dica para você, uma coisa que eu aprendi e que eu tento praticar, é estar 100% presente. Porque se você não estiver 100% presente, não tem como você dar o seu melhor. Vamos à habilidade número 3, comunicação eficaz. Se você tem 20 anos, na casa dos 20, você precisa saber se comunicar. Você precisa saber comunicar a sua ideia à pessoa que está ouvindo você. Tanto para vender, quanto para conversar, quanto para se relacionar. Saber comunicar aquilo que você quer, expressar a ideia que você quer, é importante. Por quê? Você precisa saber atingir o seu público da maneira correta. Para você ter uma comunicação eficaz, o que você precisa? Saber o público que você está falando e treinar. É treino. Cria um canal, comece a gravar você mesmo conversando com a tela. E você vai descobrir como isso pode melhorar a sua capacidade de se comunicar. Você precisa saber comunicar da forma mais clara, mais simples possível aquilo que você quer transmitir. Quarto, você precisa aprender a aprender. O que quer dizer isso? Você precisa saber como aprender as coisas da maneira mais rápida possível, porque o foco não é gastar tempo. O que você precisa é aprender o necessário para começar. E aí, com o tempo, você aprende a desenvolver as habilidades que você necessita. Por exemplo, você quer criar um canal, cara, começa a gravar. Aprende o básico ali de gravação e edição para você começar. E com o tempo você vai aperfeiçoando. Porque se tem uma dica que eu coloquei e que eu estou colocando em prática agora com esse canal é comece. Comece mesmo que seja meia boca. Por quê? Porque com o tempo você melhora. E se você nunca começar, você nunca melhora. Quinta habilidade que você precisa ter na casa dos 20. Pensamento crítico. Quando eu falo sobre pensamento crítico, eu vou falar bem rápido sobre isso. É você tendo consciência de quem você é. E isso é muito importante para você tomar suas decisões. A consciência de quem você é. Você tem que saber os seus valores, você tem que saber o que você está disposto a arriscar e o que você não está disposto a arriscar. Porque talvez isso seja o mais importante. Eu quero ficar rico, eu quero. E acredito que você também. Você tem que saber, isso é um objetivo seu.
quais são os seus valores? Quais você está disposto a arriscar para chegar lá e quais você não está disposto? Por exemplo, eu não estou disposto a infringir leis para chegar na riqueza. Se isso é um valor que você tem que saber, isso é importante, porque tem maneiras de você ficar rico de forma ilícita. Então você tem que saber quais são os seus valores e quais você está disposto a arriscar e quais você não negocia. Isso é muito importante. Saber até onde você pode ir. Finanças e investimento. Nessa idade que a gente está, a gente nem tem dinheiro, na maioria das vezes, para começar a investir. Mas talvez o mais importante aqui nessa época seja a gente aprender o básico. Então eu falo isso porque é uma dificuldade que eu tenho. Hoje eu penso, se eu tivesse dinheiro, eu saberia o que fazer com ele? E eu acredito que a gente tem que se preparar para as oportunidades. Então, começar a aprender sobre investimento, sobre negócios, é uma habilidade que vai te ajudar a saber o que fazer quando você tiver, entende? É uma habilidade para gerir as suas conquistas e não fazer bobeira. Porque às vezes a gente conquista as coisas e perde tudo. Network. Essa é a sétima habilidade que você precisa ter na casa dos 20 anos. Não, quando eu digo network, não é conhecer as pessoas certas. E óbvio que isso te impulsiona na maioria das vezes e te traz oportunidades. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade na mão. Então, quando eu falo de network, o que eu estou falando? É estar disposto a sentar nas mesas e aproveitar as oportunidades. Então, você tem que estar disposto a conhecer as pessoas novas quando necessário. Você tem que estar disposto a você tem que estar disposto a se conectar com mais pessoas. Então, e não é qualquer tipo de pessoa, é pessoas onde você pode agregar na vida delas e elas podem agregar na sua vida. Número 8, resiliência. Parece uma frase clichê e boba, mas quando a gente fala de resiliência é o quê? Aguentar a porrada. É saber que o que você começar agora não vai trazer frutos agora. Então o que a gente precisa? A oitava habilidade é, resumindo tudo, é aguente a pressão. Aguente a pressão e espere o tempo certo. Porque se você não aguentar a pressão e não souber esperar o tempo certo das coisas, você vai desistir antes delas darem certo, ainda que elas fossem dar. Nona habilidade que você tem que ter aos 20 anos: habilidades digitais básicas. Quando eu falo de habilidades digitais básicas, é que você precisa desenvolver algumas habilidades dentro da internet, dentro do seu celular, dentro do seu computador, mínimas, para você conseguir desenvolver outras coisas. Por exemplo, quero criar um canal. Você precisa saber o mínimo de saber filmar no seu celular, pelo menos. Você precisa saber, no mínimo, editar no CapCut. São coisas que você vai necessitar durante esse processo. Então, quando eu falo sobre habilidades digitais básicas, isso pode se estender à sua vida básica também. Então, você precisa ter o mínimo de conhecimento para começar. Esse é o ponto. Você precisa ter o mínimo de conhecimento para começar. E 10, autoconhecimento e planejamento pessoal. Cara, você tem que definir metas. O 10º objetivo, e que eu coloquei que é o mais importante, é definir metas. É saber aonde a gente quer chegar, é definir planos. Ainda que no meio do caminho a gente vai mudar esses planos. A gente planeja coisas e a vida tem outras coisas pra gente. Mas a gente tem que ter metas. Saber. E não é meta, assim, na minha cabeça. É meta o quê? Escrita. Escreve lá, cara. Pô, eu quero chegar em tal lugar, em tal tempo, até tal ano. Eu quero emagrecer tantos quilos até tal ano. E agora a gente vai ficando por aqui. Essas são as 10 habilidades que você precisa ter na casa dos 20 anos, mas não se preocupe. Se você já passou dessa casa, ainda dá tempo de começar. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, deixa seu like se você gostou, se você não gostou pode deixar seu dislike também, tamo junto, se inscreve no canal e é isso. Na verdade é isso aí.